Tem pilhas e pilhas de livros aqui atrás de mim, só com séries que eu preciso começar ou continuar agora em 2026. Oiê, pessoal, eu sou a Cata, esse aqui é o Crialité e hoje eu tô aqui pra falar com você sobre séries de livros, tá? Um assunto um pouco delicado porque eu tenho um certo currículo aí, né, um histórico de abandonar algumas séries. Faz parte, gente, pratico sim abandono culposo, né, quando não há intenção de abandonar, mas também acontece, né? Todo começo de ano, né, eu também faço um vídeo como esse pra falar pra vocês séries que eu pretendo continuar, pra vocês verem também aí o que eu andei lendo e o que eu quero continuar lendo, o que eu quero ler ainda, né? Não que essas aqui sejam todas as séries que eu vou ler ao longo do ano, acho até que vão vir muitas outras séries ainda pra ler, mas eu quero que vocês saibam aqui quais são as que estão em andamento, o que eu quero continuar, já que eu tô bem animadinha com série, eu tô sentindo que eu tô mudando, eu tô sentindo que eu sou uma pessoa diferente agora em 2026. Sei lá, o ano virou e eu, fui junto. Eu já fui até na minha pilha ali e peguei algumas das que eu tô mais ansiosa pra continuar, pra gente começar falando sobre elas. E eu acho justo a gente começar aqui também, né, por Blackwater, que é um livro que eu tô lendo atualmente. Eu tô quase acabando e eu digo pra vocês uma coisa, gente, é a segunda vez que eu tô tentando ler esse livro. Eu ganhei ele do Felipe lá no ano passado e tentei ler ele em dezembro, mas sabe quando não dá, não bate o santo assim? Eu falei, ai meu Deus, que coisa chata. Eu tava bem, sabe, não tava muito interessada na história e acabei abandonando e falei, quer saber, outro momento eu leio, outra hora vem aí. E aí agora eu tava procurando um livro que fosse curto, que fosse rapidinho de ler e eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e a gente falou, E aí eu comecei a ler e rendeu, gente. É uma grande fofoca esse livro, tá? Mas uma coisa importante que eu não sabia é que o livro se passa em 1919, né? Numa cidadezinha lá no Alabama, que se chama Perdido e acaba ficando ali imersa, né? Depois que as águas do rio Blackwater tomam conta da cidade. E junto dessa enchente, né? Chega aí uma mulher super misteriosa e ruiva, que é uma coisa muito importante também pra ser dita. E a gente tem aqui um narrador, que ele é um narrador deus, assim, que ele sabe muitas coisas. E eu sinto que ele dá umas dicas pra gente, ele fala uma coisinha ou outra, ele debocha das pessoas às vezes também. E isso é o que me chama a atenção na história, porque torna tudo ainda mais dinâmico, porque esse aqui é um livro, sabe, que não muita coisa acontece, na verdade pouca coisa acontece, fica mais focado aqui na vida das mulheres, principalmente aqui da história, né, porque elas não se dão muito bem. A gente tem os protagonistas e principalmente a Elinor, né, que é essa mulher misteriosa que chega ali na cidade e toma conta de tudo, todo mundo ama ela, mas ela é meio assim, dá o tapa, esconde a mão, sabe, então tá meio estranho, não sei como é que o livro vai acabar, mas eu espero que acabe de uma forma que me deixe com vontade de ler o próximo livro, porque são 6 livros dessa história. E as capas são belíssimas, gente, dá gosto de ter na estante. E na verdade eu fiquei bem feliz de estar gostando do livro, tá? Porque eu achei que lá em dezembro a minha experiência não foi tão boa, não tava interessada em ler mesmo, só eu acho, e fiquei com medo aí de abandonar e não voltar mais a ler. Mas eu acho que logo em seguida eu já termino e espero ter vontade de pegar os próximos pra ler. Mas é aquela velha história, né, gente? Vocês vão ter que se inscrever no canal e continuar acompanhando aqui os vídeos pra saber o que vai acontecer. Então já se inscrevam aí embaixo, ativem o sininho, comentem muito, o comentário de vocês é muito importante, me indiquem séries aí, me contem quais séries que vocês estão lendo, essa troca é muito importante pra plataforma entender que vocês gostam dos vídeos e entregar meus vídeos pra mais pessoas, tá? Então curtam esse vídeo também, hypem se vocês puderem e me acompanhem nas redes vizinhas onde eu também produzo conteúdo literário, tá? Meu arroba no TikTok é Cata Jukoski e no Instagram meu arroba é Crialité. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo e agora bora voltar a falar de séries, porque a gente tem pilhas e pilhas e pilhas pra falar aqui. Mas agora vamos focar aqui nas séries que eu tô ansiosíssima pra ler. Eu mal posso esperar pra continuar essas leituras. São séries que eu já comecei, que eu já tenho um apego gigante por elas e são velhas conhecidas de quem já acompanha aqui o Crialité. Algumas dessas continuações viraram até meta de leitura pra esse ano, né, que eu finalmente gravei o meu vídeo de metas pro ano, os 28 livros pra ler antes dos 28 anos. E uma delas, por exemplo, né, é a continuação de Pimenta e Mel, que eu simplesmente sou apaixonada por essa história, e a continuação vai se chamar Doce Calor. Assim, quando eu li Pimenta e Mel a primeira vez, a história é fechadinha, tá tudo bem, tudo lindo, tudo certo, Kiki Malakai, meus pais, minhas vidas, meu tudo, eles são maravilhosos, só que eu levei um tapão na minha cara quando eu fui ler a sinopse de Doce Calor e descobri que os dois se separaram. Então assim, eu sou filha de um divórcio outra vez. Não aguento mais, alguém segura minha mão, por favor, e assim, tô chateadíssima, mas eu sinto que vem aí um romance de segunda chance, e eu tenho gostado cada vez mais de romances de segunda chance, eu tô sentindo que tá ganhando um espaço no meu coração, sou a favor a partir de agora, antes era uma trope que eu não gostava muito, mas agora eu vou confiar na Bolu Balalola, sim, estamos com você, seguro sua mão, segure minha mão, a gente vai juntas, estamos juntas e vamos lá.
Falando sério, gente, eu fiquei muito chocada quando eu descobri que essa era a sinopse. Falei, meu Deus. Quando eu vi que ia ter uma continuação, eu fiquei meio, o que vem aí, será, né? O que vão aprontar? Filhos, casamento, tal. Aí quando eu olho, pá, término, desgraça, sofrimento. Mas esperamos o quê? Um grandíssimo romance de segunda chance, que é isso que eu quero para os meus papais. Kiki e Malakai são tudo. Esse livro é maravilhoso, foi favorito 5 estrelas pra mim. Gente, um livro que assim, ó, eu não tô nem querendo ler, eu tô desesperada pra ler a continuação, já passou de uma vontade, agora é uma necessidade de ler a continuação de O Cavaleiro e a Mariposa, que foi outro livro favorito, eu li no ano passado, uma fantasia gótica maravilhosa, e a continuação do livro vai se chamar The Knife and the Moon. Eu não sei como é que vai ficar a tradução vinda pro Brasil ainda, a gente não tem capa, não sei também se sai agora em 2026, mas se sair, haha, podem contar que eu vou estar lá. Conte comigo pra tudo, Rachel Gillig. Eu amei esse livro, gente, Bartolomeu. Ai, são tantos detalhes, são tantas camadas e o livro foi crescendo tanto comigo. Fiquei apaixonada por essa história. Quero até ler outros livros da autora, mas não vou colocar aqui porque eu não sei se vai dar tempo ou não. Não sei se eu vou conseguir ou não. E eu tô muito focada em ler a continuação dessa duologia, gente. Vai deixar saudade. E sabe aquela história que tu vai ler totalmente sem expectativas, não pensando muito assim. E aí tu chega no livro e toma um soco no meio do estômago, sabe? Foi exatamente isso que aconteceu aqui comigo. Tem vlog aqui no canal lendo essa história. E assim, gente, recomendo pra todo mundo. Leiam esse livro e, ai meu Deus, surtem comigo e fiquem na expectativa junto comigo esperando que chegue no Brasil. Não sei quando é que vem, mas tô torcendo muito pra ver em 2026 porque eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Ai, gente, tem outro livro aqui que assim, ó, vai doer demais quando eu terminar, mas é uma série que eu finalmente vou concluir. Ela vem comigo há muitos anos, então tá na hora, passou da hora já, né? Que é o 3º volume da série do Legado de Orisha, né? Da trilogia do Legado de Orisha, que é Filhos de Aflição e Anarquia, né? Quem tá acompanhando aqui o canal há uns bons aninhos, sabe que eu comecei a ler essa trilogia lá em 2020, 2019, por aí, e demorei um pouco pra ler o 2º volume, e agora demorei mais ainda pra ler o 3º, porque eu nem comecei. Esse livro teve os direitos comprados pra ser adaptado, então logo mais vem aí, eu tô esperando, tá? Tô aguardando pacientemente. As capas da série também são belíssimas, diga-se de passagem aqui, e eu gosto muito da história, gosto muito da condução da narrativa da autora, e eu acho que eu vou ter que dar uma relida ali no 2º volume, porque aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu lembro bastante de cenas e de acontecimentos do 1º livro, mas do 2º, que foi o que eu li mais recentemente, né, eu não lembro tanto. Não sei se é porque eu gostei mais do 1º, talvez ele tenha me marcado mais que o 2º, pode ser isso, não sei. Mas enfim, gente, vou ter que dar uma relida, vou ter que lembrar como é que ele termina, porque eu tenho sempre dificuldade, não sei porquê, de lembrar como é que os livros acabam. E às vezes eu termino um livro numa semana, na outra já não lembro mais como é que ele acabou. E eu sei que nesse livro aqui, a Tomi Adeyemi tomou um tempo, ela demorou um tempo pra lançar, ela queria fazer algo muito bom, queria fazer algo bem feito, então eu tenho expectativas, gente, acho que vai ser uma história ótima, é um livro curtinho, vai ser mais rápido de ler, então acho que logo em seguida eu já vou começar essa leitura, mas eu vou ter que dar uma revisada aí no livro anterior, tá? Tô com expectativas pra ele, eu espero muito amar, mas vai deixar uma grande saudade. Até porque eu tô há anos lendo esse livro, né, gente? Olha como eu passo tempo lendo séries, como eu passo longos períodos de tempo com séries. Quando eu era mais nova, eu li um livro que se chamava Amanhã, quando a guerra começou. Foi uma série com 7 livros. E eu lembro onde eu comprei o livro. Na verdade, eu era criança, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas tava eu e a minha mãe. A gente foi numa faculdade, numa universidade, pra eu me apresentar que eu ia dançar. E ficamos dançando por lá, passamos numa livraria, ele tava lá por R$ 9,90, minha mãe me deu. Eu li, depois eu fui ver os outros custavam R$ 40, e eu levei 250 anos pra comprar todos e pra ler. Mas eu ia fazendo resenhas sobre cada um deles, sabe? Pra não me esquecer o que acontecia. E foi aí que surgiu a blogueira. Lendários também, gente, é uma outra série que tem um tempinho aí que eu tô acompanhando, não faz tanto tempo, né, quanto a trilogia do Legado de Orisha, mas eu acho que vai fazer uns 3 anos. E nesse ano agora vai sair Juramentados, que é o 3º volume da série, né? Ano passado eu li Marcada com Sangue, que foi o 2º. É uma história maravilhosa, eu adoro o trabalho da Tracy Dion. Só não peguei o livro aqui porque ele tá decorando a minha estante, eu não gosto de tirar ele dali. Tem um santuário pra lendários, tá? Eu tô muito ansiosa pra ler, é um calhamaço desse tamanho, brincadeira, não é tanto assim também, mas que venha, prometa, seja gigantesco mesmo, porque eu amo lendários. O livro fala muito sobre ancestralidade, é inspirado nas lendas arturianas, né, e eu gosto demais do livro, gente. Eu não sei quantos volumes vão ter a série, mas por mim que continue escrevendo, e eu espero muito gostar desse 3º volume, tô com grandes expectativas, agora em fevereiro já vai ser lançado, deve estar até em pré-venda já, eu ainda não comprei, mas coloquei ele como meta de leitura pro ano, então vem aí essa leitura, gente, ao longo de 2026 eu vou ler, não sei quando, mas eu vou ler.
Outra continuação que eu chego a tá me tremendo pra ler é a continuação de Inimigo Imortal, né, que é Ruína Eterna. Eu não sei ao certo a data de lançamento, mas eu sei que ele foi anunciado pra 2026, então vem aí. Eu acompanhei muito a autora, que é a Tija Girma, falando sobre os livros nas redes sociais dela. Eu fiquei com muita vontade de ler a continuação. Inimigo Imortal marcou meu 2025 demais, gente, uma fantasia tão gostosa, uma fantasia dark, uma fantasia meio gotiquinha, com vampiros e uma coisa meio inimigos, assim, um romance meio estranho e Gostei muito da relação dos protagonistas aqui. O Susenius é um vampiro, nós temos vampiro na história também, e ele tem uma relação meio complicada ali com a Kidan, que é a nossa humana, nossa protagonista. Essa experiência que foi tudo com o livro também, senti que ele foi crescendo muito comigo conforme eu fui lendo, eu fui entendendo mais do universo que a autora criou, fui entrando mais pra dentro dele e acabei gostando demais e tô muito ansiosa pra continuação. Espero que a minha experiência com ela seja tão boa, ou melhor ainda, né, do que foi com o Inimigo Imortal. Logo, logo vem aí, então, ai meu Deus, mal posso esperar. Eu pretendo terminar muitas séries nesse ano também, né? E outra que eu quero concluir, gente, vocês já conhecem, uma velha conhecida de vocês, né? Que é a Guerra da Papoula, né? A trilogia da Guerra da Papoula. E eu preciso ler o último volume, que é A Deusa em Chamas. Assim, vamos por partes. Eu li o primeiro livro de A Guerra da Papoula lá em 2022, depois eu reli no ano passado para poder ler o segundo volume, que eu li no ano passado também, só que o segundo volume me decepcionou um pouquinho. Ele não foi tão assim quanto eu esperava, não sei nem o que eu esperava, gente, mas foi uma situação meio complicada. E nesse meio do caminho, enquanto eu lia, eu fui vendo algumas fanarts e todo mundo sabe o quão perigoso isso é, e tomei spoiler justamente desse livro aqui, então eu decidi que eu ia esperar um pouquinho. Daqui a pouco já vai fazer quase um ano que eu li o segundo volume, mas eu escolhi esperar pra esquecer os spoilers que eu tomei e deu certo, porque eu nem me lembro mais o que era. Então esse ano agora, não sei quando, eu vou continuar e vou concluir A Guerra da Papoula, mas com um certo receio, porque eu quero muito gostar da história, gente. Eu amo o trabalho da Kwang, eu sou muito fã dela e favoritei basicamente todos os livros dela que eu já li, com exceção do segundo livro de A Guerra da Papoula. E eu gosto muito da história, gosto muito da condução também. Só me decepcionei realmente ali no segundo volume, mas espero que ela se reencontre aqui no livro, porque eu acho que foi uma coisa meio desvirtuada, uma coisa meio fora da curva, assim, no segundo volume, sabe? Espero que aqui a coisa volte pros eixos e que eu não me decepcione, que eu goste bastante e que a gente tenha um bom desfecho, né? Tô ansiosa pra ler, mas ao mesmo tempo tô com um certo medinho, então acho que eu vou esperar mais um pouco ainda pra ler quando eu me sentir mais confiante. E, gente, só eu sei o quanto eu esperei pela continuação de Porém Bruxa, da Carol Kiovato. Nossa senhora, esse aqui é um outro livro que eu li há muito tempo, tem vídeo pra ele aqui no canal, um vídeo bem legal que eu fiz lá em 2019, por aí também, e desde então tô esperando a continuação, que vai vir agora em 2026 pra gente e vai se chamar Apenas Humana. A gente não tem capa ainda, a gente só tem o título, mas Carol Kiovato, conte comigo pra ler. Eu estarei aqui pra ler, eu gosto muito da Carol, gosto muito dos livros dela, Porém Bruxa é um livro muito querido por mim, a Carol é uma autora brasileira, né, e a história se passa em São Paulo. E, gente, esse livro aqui foi tudo pra mim, teve um período que eu só indicava ele aqui, e eu vou ter que reler, é claro, né, faz muito tempo que eu li. Eu lembro de algumas cenas, lembro de algumas coisas, mas pra variar não lembro do final do livro. E eu tô muito feliz que vem aí finalmente o nosso Porém Bruxa 2, né, que agora ganhou um nome, e logo que ele sair eu já quero começar a leitura e espero muito gostar, favoritar 5 estrelas, assim como foi aqui em Porém Bruxa, tá? Então tô ansiosa, muito feliz pela Carol também, porque eu sei que ela tava trabalhando no livro há um tempo também, acompanhei um pouco ela nas redes sociais e vem aí, gente, tô animada. E vai ser nesse ano também, gente, que provavelmente eu vou concluir aí O Padronista, né, a série da Octavia Butler, a última série dela que eu tenho pra ler, né. Eu preciso ler esse terceiro volume aqui que se chama Arca de Clay e preciso ler também o quarto volume, né, que se chama O Mestre. Assim, a Octavia Butler, assim como a Kwang, é uma das minhas autoras favoritas e me acompanha, tá comigo aí há muitos anos e eu tô chegando ao fim dos livros que eu tenho dela pra ler, né? Toda vez que eu falo na Octavia, eu cito isso, gente, mas é que eu tô com uma dor no meu coração muito grande e eu ainda tenho 2 livros pra ler, né? E isso vai ser muito difícil, gente, porque tem anos que a Octavia tá na minha TBR. Acho que de uns 5 anos pra cá, não tem um ano sequer que eu passei sem ler pelo menos um livro dela. Olha que eu fui devagarinho também, porque eu não quero terminar tão rápido, assim, sabe? Me segurei. E agora só me resta reler, né? Depois que eu terminar aqui a série do Padronista, que eu acho que eu termino de ler nesse ano, né? Se eu não decidir esperar mais um pouco pra deixar pra ler O Mestre ano que vem, eu vou ter que começar as releituras de Kindred e A Parábola do Semeador, que são alguns livros favoritos meus da autora. A Neófita também é um livro que eu gostei bastante dela e eu li mais recentemente. E ao mesmo tempo, gente, que eu me sinto muito feliz de ter lido Octavia Butler, de ter conhecido e amado tanto o trabalho dela, eu fico muito triste porque eu tô terminando, né? É um sentimento meio estranho e eu tenho essa dificuldade, saibam isso sobre mim, tá? Eu tenho uma dificuldade muito
muito grande de encerrar ciclos, de encerrar coisas, séries de livros principalmente, séries de TV, então nem se fala. Gente, como eu sofri quando eu terminei Friends, como eu sofri com Stranger Things. Eu tenho essa dificuldade aí de dizer tchau pras coisas, né? Eu terminei o meu curso de design e o último dia eu fiquei super, sabe? Vou sentir saudade. E eu acho que deve ser por isso que até hoje eu não terminei de ler Os Garotos Corvos, né? No caso, não terminei de ler o último volume da série dos Garotos Corvos, né? Que é o Rei Corvo. Essa é uma série com 4 livros, né? Esse aqui é o último e os outros 3 eu li, adoro muito. Os Garotos Corvos é favorito da vida, mas esse aqui eu comecei e não terminei. Gente, foi uma vergonha isso, é vergonhoso falar, porque eu só não terminei porque eu fiquei triste, não queria terminar a série e aconteceu, gente, não terminei. E agora, pra eu continuar, pra eu terminar esse último livro, vou ter que reler, então eu fico enrolando. Toda hora eu falo que eu vou ler. Ano passado ameacei ler, não li. Esse ano tô ameaçando de novo, mas eu espero que eu leia. Em algum momento, eventualmente, aí eu vou ler. Espero muito que eu leia, só não sei se vai ser agora, mas tô colocando aqui na lista, porque repetidas vezes esse livro vai aparecer aqui. Toda a lista que eu fizer de livros, e se eu não tiver lido ainda, ele vai aparecer como uma leitura que eu gostaria de fazer. Ai, gente, esse ano vai ter o último volume de Heartstopper. Heartstopper também é uma série que foi importantíssima na minha vida. Eu me apeguei muito aos personagens, amo o Nick, amo o Charlie, amo todos os personagens aqui do livro, e toda vez que eu sento pra ler as histórias, né, as HQs, eu sinto que eu sou abraçada, eu sinto que eu tô reencontrando amigos, e é muito delicioso ler, sabe? Vou sentir saudade também. Eu acho que eu fui amadurecendo muito, assim, com Heartstopper, sabe? Cresci muito com Heartstopper, né? Faz uns bons anos que eu leio e vai deixar saudade, gente. Eu acho que eu tinha uns 23 anos, talvez. Mais, eu acho, né? Menos, eu acho, até quando eu comecei a ler, e foi uma série muito importante pra mim. A gente tem protagonismo LGBT aqui, e com certeza é uma história muito importante que marcou a minha vida também, então eu não posso deixar de ler, né, esse último capítulo, essa última parte aí da história do Nick e do Charlie. Eu espero que emocione, tá? Eu quero me emocionar e quero chorar muito com eles. E esse ano a gente vai ter também o 5º volume de Lore Olympus. Eu já li os 4 primeiros, né, e assim que for lançado e o meu chegar, eu já vou continuar. Eu lembro que eu tive umas questões aí com alguns volumes. O primeiro eu acho que foi meu favorito, e o 4º eu acho que eu gostei. Eu não me lembro mais porque faz um tempinho que eu li, pra falar bem a verdade, mas aqui a gente tem a história, um reconto mais moderno, assim, né, da história de Hades e Perséfone, né, mitologia grega, que eu adoro. Tem uma bandeira aqui atrás sobre isso. Essa aqui é uma história em quadrinhos também, né, gente, bem rapidinha de ler, então assim que ela chegar aqui em casa eu já vou começar a ler e vai ser mais uma meta de leitura de séries aí cumprida. E já que a gente tá falando de HQs, eu vou falar aqui de um mangá que é um grande clássico aqui do canal, né? A Menina do Outro Lado. Esse aqui é o volume 9, tá? Mas eu preciso ler esse ano o volume 10. Só que faltam só 2 livros pra eu acabar o mangá, gente. O volume 10 e 11. E eu tenho esse costume aí, né, de ler um volume por ano, sempre no Halloween. Então, no caso, o volume 11 eu ia ter que ler no ano que vem, né? Mas eu não sei se eu vou aguentar. Essa é mais uma série que tá comigo há muito tempo, e como tem poucos volumes, né, por ser um mangá que é mais rapidinho de ler também, eu decidi que eu ia ler só um volume por ano, porque quando eu comecei a ler tinham vários volumes lançados, né, mas nem todos tinham sido lançados ainda. Então eu fui devagarinho, fui indo, só que tem horas que eu não consigo me segurar, que eu só quero sentar e ler, e eu tô muito ansiosa pra saber o que acontece nesse volume 10, e quero saber como é que a história acaba, né. Eu amo a Shiva, gente, amo o Sensei, eles já passaram por tanta coisa, é uma história muito fofinha. O livro tem uma vibe, assim, mais Halloween pra medrosos, sabe? Por isso até que eu sempre leio no mês de outubro, então eu vou tentar ler um volume só esse ano em outubro e deixar o último pra ano que vem, mas não sei se eu consigo. E eu tenho aqui também um outro livro que foi crescendo muito comigo. Eu li ele no ano passado e eu sei que é uma duologia, mas não sei quando vai ser lançado o 2º volume. Sei que eu vou estar lá pra ler. Eu tô falando de Fogo Neles, que é uma história muito sobre a irmandade das protagonistas, tem dragões no livro, e foi um livro bem legal de ler, eu gostei bastante, tô bem ansiosa pela continuação também. Eu queria muito que ela viesse aí ainda em 2026 pra eu poder ler, mas não lembro de ter sido anunciado nada, não tenho certeza. E pode ser que demore um pouquinho pra ser lançada, não sei. Eu sei que esse aqui foi lançado no ano passado, então pode ser que venha aí esse ano, tô aguardando na ansiedade. Outra figurinha carimbada aqui que sempre aparece nas listas de livros pra eu ler é A Quinta Estação, no caso, pra continuar, né? Eu já li esse primeiro livro, mas, de novo, é um livro que eu vou precisar reler. Ele é um favorito meu, é um livro 5 estrelas pra mim. É de autoria da N.K. Jemisin, que é uma autora que eu amo os livros dela, e aqui, assim, ó, é a canetada dela, sabe? Esse livro aqui deixa todo mundo confuso, todo mundo em choque, e todo mundo favorita mesmo sem entender nada. Pelo menos pra mim foi assim. Eu quase comecei a ler ele em dezembro, mas eu preciso reler. A gente tem uns 3 vídeos desses de série que eu apareço aqui falando que eu vou reler, pra
pra terminar a trilogia, porque por enquanto eu só li o primeiro, então eu quero reler e em algum momento aí eu continuo, tá? Me aguardem porque vem aí, e se não vier no próximo vídeo é porque ele vai aparecer de novo como uma série que eu gostaria de continuar. Uma outra série de livros que eu preciso continuar é a da Bela Fernandes, que vai sair agora, outro livro dos contos feéricos, né? Já tem vários lançados e todos eles eu já li com vocês aqui. A gente não tem título porque ela acabou de anunciar que agora pra fevereiro vai contar mais detalhes, então eu tô agora na expectativa, tá? Aqui na série de contos feéricos a gente tem vários recontos, por exemplo, de A Bela e a Fera com o livro Belas Feras. A gente tem um reconto da Cinderela também com o livro Você Não é Cinderela. Todos eles eu já li, adorei, já resenhei aqui no canal também e fico aí na expectativa pro próximo volume, que eu acho que vai ser tão bom quanto, e tô ansiosa pra saber no que vai ser inspirado. E atualmente, gente, estou pensando em continuar esse livro aqui que eu abandonei, Um Dia de Céu Noturno. Se passa no mesmo universo aí de O Priorado da Laranjeira, que é um grande favorito meu, né? Esse aqui é apenas o primeiro tomo, temos um outro tomo desse mesmo livro também, que na verdade era um livro só, e aí tá. E os acontecimentos do livro se passam antes ali do Priorado da Laranjeira, mas eu vou começar tudo de novo, tá? Eu tinha lido bastante até, mas não rendeu tanto, então eu vou tentar de novo. Se der, deu, se não der, não deu. Paciência. Recentemente eu recebi aqui em casa também Heart Song, né, que é a continuação aí de Wolf Song, Raven Song, e o terceiro volume que é esse aqui, Heart Song. Eu tenho uma questãozinha aí com o autor, gente, eu acho que a escrita dele é um pouco mecânica demais às vezes, sabe? E eu me sinto uma chata falando isso, mas eu tive algumas questões com o autor. Eu lembro que lá no primeiro livro eu tava curtindo a história, mas eu senti que eu não conseguia aproveitar ela 100%, porque teve um age gap ali, sabe? Eu fiquei meio... Ui! Parece que me travou um pouco. Mas o segundo volume que conta a história de outros personagens, né? Porque aqui a gente tem uma história com lobisomens. E eu acho que nesse livro aqui a gente vai ter a história de outros personagens também, né? Cada livro conta a história de um protagonista diferente, mas todos eles aparecem, todos eles se encontram ali. Então eu acho que eu vou gostar. Acho que eu vou dar uma chance pra ler esse livro aqui também. É uma série com 4 volumes por enquanto. E o próximo é Love Song. Alguma coisa assim. Não lembro qual é que é o nome, gente, mas vem aí. Saiu também um livro que se passa no mesmo universo de Garras, e o livro se chama Feras. Eu não sei muito sobre o que fala, mas eu sei que é sobre um irmão do Edgar, eu acho, né? Não tenho certeza, mas por ser da Liz Vilas Boas e por ter gostado muito de Garras, eu fiquei aí na curiosidade pra ler, então eu vou tentar ler ainda nesse ano, se eu conseguir. Eu gostei muito da ambientação aqui do livro, é uma romantasia tão gostosa de ler, acho que vale muito a pena conhecer Garras, tá? Pra quem ainda não leu. E finalmente, fechando aqui os livros que eu quero continuar, tem a série aqui dos Amores de Dream Harbor, que eu tenho os 4 volumes, gente, cada um deles aparentemente se passa em uma estação do ano, tá? Eu só li por enquanto Café, Amor e Especiarias, que é o primeiro, e é uma série mais assim, pra um momento, sabe? Quanto que é uma coisa mais romancezinho, mais cozy, mais vibe, cidade do interior, pelo menos esse daqui foi, com uma pegadinha hot, tá? Que eu não tava esperando, me surpreendeu. E eu tô com muita vontade de ler, na verdade, esse segundo livro aqui. Eu sinto que ele tem as vibes das férias também, né? Que é uma livraria com aroma de café, mas não sei quanto que eu vou continuar, tá? Não sei se eu vou ler em ordem, se tem alguma ordem ou não, mas eu vou deixar eles aqui na estante por enquanto, porque vai que em algum momento me dá vontade de ler, né? Eu lembro que eu gostei desse primeiro volume aqui. O casal aqui lembrou muito Lorelai e Luke, sabe? Então, vou deixar aqui, vai que dá vontade de ler. Agora vamos para séries que eu quero começar esse ano, que tem bastante também. E eu já vou começar aqui soltando uma pedrada. Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Impacto. Eu comprei esse livro de presente de aniversário pro Felipe no ano passado, tá lá no Kindle dele, então eu comprei pro Felipe, para o Felipe ler agora em 2026. Não pra mim, jamais, é pro Felipe ler agora em 2026, tá? Gente, eu acho que passou da hora de eu ler Brandon Sanderson, tá? Eu gosto muito de livros de fantasia, acho que eu vou gostar muito dessa história, vou começar por essa porque foi a que eu comprei, tá? Quem curte Brandon Sanderson pode opinar aí nos comentários, me diga por onde começar, que talvez eu possa começar por outra série também, mas eu gostaria de finalmente começar a ler, né, depois de passar tanto tempo dizendo que eu vou ler alguma coisa do autor e nunca lendo nada. Esse ano eu coloquei como meta de leitura também ler a Tetralogia Napolitana da Helena Ferrante. Eu não tenho o livro aqui comigo ainda e eu botei na meta o primeiro volume, tá? Mas eu acho que eu vou comprar o box pra ser mais fácil. Eu tô empolgada pra essa história, são 4 livros ao todo, tá? Então eu já vou sabendo quantos livros tem. Acho que passou da hora de eu ler esse livro também. É uma história que tem um tempo que eu quero ler, que tem um tempo que eu penso em ler, né? Então acho que agora vai ser um bom momento. Coloquei como meta pra criar vergonha na cara também. Devia ter colocado, inclusive, Brandon Sanderson na meta do ano também. Vacilei.
Com certeza nesse ano também vai ter Cassandra Clare, dessa vez com As Últimas Horas, lendo o primeiro volume aí, que é Corrente de Ouro. Eu já tenho os 3 livros, tá? Mas tenho que dar o passo inicial, né? E Cassandra Clare é tudo pra mim, gente. Eu adoro as histórias dela, amo o universo Shadowhunter, né? Então decidi que eu vou começar finalmente. É um calhamacito. Os outros livros são grandinhos também, né? Mas paciência. Eu vou com calma, vou bem tranquila. Cassandra tem que ter no meu ano. E agora que eu terminei Artifício das Trevas, eu tô me sentindo um pouco livre. E todo mundo fala muito bem dessa série aqui pra mim, dessa trilogia. Então eu fiquei bem animada pra ler. Uma outra HQ que eu queria muito ler nesse ano é Está Tudo Bem. E eu só não li ela antes porque eu recebi esse livro aqui, que é o 2. E o volume 1 eu não tenho ainda. Então eu tenho que comprar, né? Ficou faltando. Eu quase li ano passado, mas acabei não comprando. É uma HQ inspirada ali em 1984. Então é um livro que me deixou bastante curiosa. Eu preciso ler o primeiro volume antes, vou ter que comprar pra poder continuar. E a HQ também a gente lê mais rapidinho, né? Então acho que vai ser bem rápido. É só uma questão aí de logística, vamos dizer assim. Eu tenho aqui também Herdeiras de Pedra e Ar, de Mar Freitas. Eu não sei se esse aqui é um livro de volume único ou tem continuação, mas é uma romantasia sáfica e eu fiquei na curiosidade pra ler. Então, se for um livro que tiver continuação, tudo bem, tá nessa lista. Mas se não for, e eu descobri que não é, eu vou avisar aí pra vocês, tá? De qualquer forma, quero começar a ler ele nesse ano. Meio Sangue também, que é da Jennifer Armentrout, né, a mesma autora de Sangue e Cinzas. Eu tenho a série Meio Sangue, na verdade a série Covenant. Meio Sangue é o nome do primeiro livro. É um livro de mitologia também, e eu tenho a série completa. Eu quase comecei a ler no ano passado, mas rolou uma preguicinha. Quando tem muito livro na série, assim, gente, eu fico com medo de começar e não querer terminar e abandonar, porque eu abandono sem dó, gente. Esse é o meu grande problema. Eu me contento. Às vezes eu leio o primeiro volume e eu falo, ok, beijo, tchau. E me contento e fica por isso mesmo. Só por isso que eu não comecei ainda, mas eu penso muito em começar, tá? Me contem aí se vocês já leram, se vocês gostaram, o que acharam, se vale a pena aí eu começar. E esse ano eu quero muito ler, gente, Virtudes Infames. Acho que logo em seguida eu já vou começar até, porque é da mesma autora de A Rebelde do Deserto, que inclusive é uma história que eu nunca terminei. Eu acho que eu li os 2 primeiros volumes, mas eu tinha gostado bastante, principalmente ali do primeiro. Aqui é da mesma autora, né? Não sei muito o que vai ser aqui na história, só fiquei curiosa realmente por ser da autora de A Rebelde do Deserto, e é basicamente por isso que eu vou ir ler, tá? E eu tenho aqui também Elite de Prata pra ler, que sinceramente eu não sei muito sobre o que fala. Eu sei que é um livro super hypado, super famosinho. Já vi algumas pessoas lendo, mas não fui muito a fundo pra descobrir sobre o que fala. Se alguém já leu, pode me contar aí nos comentários se vale a pena começar, o que achou, porque eu preciso da opinião de vocês também pra saber se eu começo Elite de Prata ou não. É um livro que me chama a atenção. Eu recebi ele no ano passado, mas até então, assim, não tomei a iniciativa pra começar a leitura. E pra fechar aqui, eu já quero começar pedindo desculpa, porque essas aqui são algumas séries que eu não sei se eu quero continuar, tá? Por exemplo, Assistente do Vilão. Quando eu li, eu amei, foi um burburinho, foi um surto, Reinaldo, piriri pororó, mas eu deveria ter lido a continuação logo em seguida, porque depois o fervor passou e aí agora eu tô meio, sabe? Será que eu leio? Será que não? O que vocês acham? Vão dando as opiniões de vocês aí nos comentários, porque eu quero saber se vale a pena eu investir meu tempo aí nas continuações, porque Assistente do Vilão tem várias continuações até, né? Umas 4 ou 5, já nem sei mais. Também não sei se eu leio a conclusão aí da duologia de A Melodia da Água, que eu li no ano passado o primeiro volume, e agora fiquei meio assim de ler O Fogo Eterno. Eu curti o primeiro livro, mas acho que faltou alguma coisa, foi um livro mais cansativinho de ler, assim, um pouquinho mais demorado. Curti, mas acho que faltou algo, sabe? Não sei se melhora no segundo livro, não tenho muita noção, então por isso que eu não comecei a ler ele ainda, ele é um pouquinho maior, né? Fiquei meio assim de começar a ler e não curti tanto e ter que abandonar. Lá no ano passado também eu comecei a ler Um Toque de Escuridão, que é uma série que eu acabei abandonando, gente. Acho que eu vou acabar não continuando, porque eu descobri que o segundo livro ia ser do ponto de vista do Hades, né? Porque aqui é a história de Hades e Perséfone também, outro reconto, sou meio secada. Então eu descobri que o segundo livro ia ser a mesma história, com outro ponto de vista, então eu fiquei meio, sabe... E aí me desmotivou um pouco. Eu tenho todos os livros aqui pra ler, não me desfiz deles ainda, porque eu penso, de repente, dá vontade, então eu deixo eles aqui na estante. Mas daqui a pouco, de repente, até passo adiante, porque acho que eu não vou continuar, apesar de que eu tinha gostado, sim, do primeiro livro. E por último aqui, uma outra série que eu também acho que eu não vou continuar, tá? Esse aqui é o primeiro livro, né, da duologia Nascidos da Noite. A história desses personagens aqui acaba na duologia, né, que começa em A Serpente e as Asas Feitas de Noite, e continua em As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. Esse aqui eu gostei, agora o
segundo livro, gente, não deu, não consegui gostar e fiquei satisfeita. Aconteceu aquilo que eu falei pra você, sabe? Fiquei satisfeita e tá bom, ó, beijo, tchau. E eu não fiquei com muita vontade de conhecer as outras histórias que se passam dentro desse mesmo universo, são outras trilogias, duologias, enfim, a autora fez todo um universo aqui, né, são outras histórias, outros personagens, mas por enquanto não deu muita vontade, gente, encerrei a duologia e acho que vai ficar por isso mesmo, pelo menos até agora. As minhas opiniões desse vídeo aqui tem uma duração de 24 horas, tá? Pode ser que amanhã eu mude de ideia e daqui a pouco apareça lendo aí outro livro dessa série. Essas então, gente, são as séries que eu consegui lembrar que eu tenho pra ler em 2026, tá? E inclusive eu acabei de ver aqui agora que eu não falei de Herança, que é uma série que eu quero continuar, eu gostei bastante do livro. Li em outubro do ano passado, tem uma vibe mais aconchegante, apesar de ter fantasmas na história, tá? Então só pra falar sobre ela aqui porque eu tinha me esquecido. Então era esse nosso vídeo de hoje, pessoal. Muitas séries, muitas coisas pra ler, com certeza vem mais séries ainda pra ler ao longo do ano, né? Novas séries que eu vou descobrir. Podem ter certeza também que eu vou abandonar alguma coisa, desistir de algo e que muitas séries vão chegar, tá? Então muito obrigada por terem assistido até aqui, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, hypem ele se vocês puderem, e a gente se vê então, pessoal, no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!